se eu lhe afirmasse que você deve ser a cópia expressa do seu Deus? E se eu lhe dissesse que nós fomos feitos exatamente a expressão do Todo-Poderoso? Fique comigo nos próximos minutos e nós entenderemos a visão de Deus para o homem. Em Gênesis, no capítulo de número 1 e no versículo 26 está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quem nunca escutou essa expressão ou quem nunca meditou nessa palavra? Nós temos uma grande dificuldade de compreender o significado de ser imagem de Deus. A palavra imagem vem do hebraico tselen, que significa cópia, que funciona, aquele que é expressão do outro. Isso significa dizer que eu e você somos exatamente a cópia do Deus Todo-Poderoso. Infelizmente, a nossa mente não consegue acreditar e talvez nem mesmo acompanhar tal raciocínio. Tente se imaginar agora com todas as suas imperfeições, todas as características que te rodeiam, tanto boas quanto ruins, e tente aplicá-las ao Deus Todo-Poderoso. Parece um tanto quanto insano, mas isso é a realidade. Se você for perceber, o homem natural do projeto original do Reino de Deus, lá no livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, não tinha estranheza nenhuma em conviver com Deus. Para o homem, era normal todas as tardes o Deus Todo-Poderoso atravessar os céus, adentrar o jardim, apenas para tomar café da tarde. A nossa mente, ela vagueia infelizmente pela queda, mas nós perdemos as características de pensamento original de convivência entre o homem e entre Deus. Se nós formos observar a grande dificuldade que nos são colocadas ao nosso redor, ela parte de um sistema montado após a queda. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que o Deus desse século cega o entendimento de muitos, aí está o trabalhar do diabo. O diabo trabalha a todo momento para que as características de Deus em nós seja completamente apagada, começando pela descrença, começando pelo descrédito que nós podemos dar em relação a sermos imagem de Deus. O capítulo de número 3, no versículo de número 18, da segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você percebe que a obra da salvação expressa por Paulo nos leva de volta ao caminho do projeto original. Qual é o projeto original? Ter a primeira característica de Deus manifesta em nós. A primeira característica fala da manifestação moral de Deus no ser humano. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Deus estava buscando um exemplo e achando Ele mesmo o melhor exemplo para fazer um homem. Ele vai estender de si sobre o homem todas as suas características. O nosso problema está aqui. Nós temos um problema muito sério de colocarmos Deus a uma longa distância. Temos um problema mais sério ainda de acharmos que nós não somos merecedores ou dignos de que Deus se aproxime de nós. Um fato que desmistifica isso é que no capítulo de número 3, no versículo 5 em diante do livro do Gênesis, assim que o homem pecou, bem ali no comecinho, o homem estava fora do seu lugar, mas Deus ainda desceu no jardim para falar com o homem. Parece desconexo na nossa mente que um Deus todo-poderoso, glorioso e eterno possa ainda assim descer, mesmo sabendo que o homem havia pecado, para falar com o homem. Isso na nossa mente parece desconexo porque nós somos impelidos, jogados longe da característica original do reino de Deus através do sistema religioso. O sistema religioso nos encapa, nos engessa, nos engloba, nos prende, cria nossa mente cadeias sem muros, não nos permitindo compreender exatamente o projeto original da criação de Deus. Ser imagem de Deus é observar que em nós todo o sistema do mundo e todo o sistema da religião pode ser mudado.
Alguém está me ouvindo agora dizendo: pastor, mas Jesus já está às portas. Nós não devemos nos preocupar com nada do mundo. Nós devemos fazer aquela oração de Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aqui está o nosso maior erro. Nós estamos desejando o Cristo glorificado, mas nós estamos abrindo mão do Jesus social. Jesus, enquanto homem, se preocupou com tudo que estava à sua volta e se preocupou em cumprir exatamente aquilo que a lei de Deus mandava e também a lei dos homens. A preocupação de pagar impostos, a preocupação de sanar a fome do povo, a preocupação de curar o povo. Isso demonstra o social de Jesus. Isso mostra que se nós formos realmente imagem de Deus, atributo moral de Deus adjetivado em nós, cópia expressa do nosso Senhor, então nós poderemos mudar o mundo. Nenhuma estratégia humana é capaz de mudar nenhuma característica que está ao nosso redor. Nenhuma estratégia humana é capaz de salvar outro ser humano. Nenhuma estratégia humana é capaz de fazer com tanta profundidade aquilo que somente sendo a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso é capaz. Eu quero te convidar a partir de hoje a começar a se observar com outros olhos. Quando você acordar pela manhã e olhar para o espelho, você se perceba diferente. Perceba que você foi feito imagem de Deus. Você que foi salvo em Cristo Jesus, o sangue te lavou, o perdão reformatou a tua alma, para que, como diz Paulo, nós possamos refletir a glória de Deus, nos tornarmos espelhos, para que todos aqueles que nos olhem observem Deus. Perceba que se nós jogarmos um facho de luz sobre um espelho, aquela luz vai aumentar a sua dimensão e a sua extensão. Nós, como espelhos do reino de Deus, feitos tselen, feito imagem do reino de Deus, temos por obrigação transformarmos a dimensão e a extensão do reino, aumentando a dimensão para a visão daqueles que olham e aumentando a extensão para aqueles que ainda não observaram. Como imagem de Deus, nós podemos ser transformados de dentro para fora, podemos a todo momento sermos transformados pelo Espírito de Deus em nós. Terceiro ponto, nós voltamos a ser imagens de Deus. Somente quando nós dimensionamos, somente quando nós extensionamos e somente quando nós somos transformados, voltamos a ser imagens de Deus. E através do Espírito do Senhor dentro de nós, nós somos compelidos a anunciar a mensagem do reino. Qual a visão de Deus para o homem? Imagem, tselen, cópia, expressão, moral, manifestação, dimensão, extensificação, transformação. Esta é a visão de Deus para o homem dentro do projeto original do reino de Deus.